Boa noite aqui para o pessoal do presencial, para a galera também do online aí que está acompanhando a gente. Olha só, pessoal, antes de começar a aula em si, alguns recadinhos rápidos aí. Primeiro recado, o professor Marcelo Adriano, na sexta-feira, ele vai estar fazendo um vídeo explicando a PEC 241, que está dando tanto o que falar nas redes sociais aí, a respeito dos concursos públicos futuros, né? Se vai ter ou se não vai ter, qual que é o impacto que isso pode trazer para a realização de concursos públicos. Então o Marcelo Adriano ele vai fazer um vídeo com comentários técnicos a respeito dessa PEC aí, considerando, né, a parte orçamentária, que é uma parte bem complexa e que só um professor da área de orçamento mesmo para poder estar explicando isso para a gente aí. E aí, pessoal, agora, independentemente dessa PEC, opinião pessoal minha. Olha só, hoje eu peguei e vi uma explicação de um colega meu que eu achei muito bacana. Falou, imagina que a gente está em um navio, a gente está passeando, fazendo um cruzeiro, e aí em um determinado ponto da viagem, esse navio ele bate em uma rocha e faz um rasgo no casco, lá, um rasgo gigante, e começa a entrar água para dentro do navio. O navio vai afundar. Aí é o seguinte, o comandante que estava pilotando aquele navio, que foi o cara responsável por deixar bater, ele é tirado fora. Vamos tirar esse cara fora porque ele não serve para comandar a gente, vamos eleger outro comandante. Esse outro comandante pega e fala assim, pessoal, é o seguinte, para a gente conseguir seguir a nossa viagem, em primeiro lugar, a gente tem que parar e consertar esse casco. Só que, se a gente manter as nossas bagagens, mesmo consertando o casco, o navio vai afundar. Então, para a gente poder sobreviver, é necessário que todo mundo jogue a sua bagagem no mar. Vai ter que pegar e desfazer daquilo que tem para ter uma expectativa de sobreviver. É o que está acontecendo agora. Essa PEC, ela traz essa austeridade para dentro da administração pública federal e de tabela. Isso vai refletir na vida de todo mundo. Teve gastos exorbitantes na administração pública federal já há bastante tempo. Então, assim, o dinheiro tem que sair de algum lugar. O poder público não pode pegar e só ir fazendo dinheiro lá no Banco Central e pagando conta. O dinheiro tem que ter uma origem. De onde que esse dinheiro está vindo aí? Ele tem que vir fruto de um trabalho, ele tem que ser fruto de um serviço vendido, fruto de um produto vendido. Do nada, não vai sair dinheiro de lugar nenhum. Então, é natural uma austeridade aí para poder colocar pelo menos as contas em ordem. E vai levar tempo isso aí mesmo. Agora, acabar com o concurso público, não tem jeito de acabar com o concurso público. A gente pode ter um período mais fraco. Gente, para acabar com o concurso público tem que acabar com o Estado. E outra coisa, também ouvi algumas pessoas comentando que existe até a possibilidade da União contratar a empresa de segurança para fazer o trabalho da PRF. Pessoal, isso aí é maluquice total. Existe uma lei, eu não lembro agora o número exato da lei, mas é a Lei de Parceria Público-Privada. É só procurar assim no Google, Lei de Parceria Público-Privada, e vai dar uma lida nela. Se eu não estou enganado, acho que no artigo 4º dessa lei, logo no comecinho dela, a gente tem as diretrizes da parceria público-privada, e uma delas é que a atividade de polícia é indelegável à iniciativa privada. Não existe essa possibilidade aí, nenhum país do mundo que eu conheço aí transfere para a iniciativa privada o exercício da atividade de polícia. Então é uma atividade concentrada na mão do Estado. Se é concentrada na mão do Estado vai ter que ter servidor público para exercer ela. Outro detalhe, a Polícia Rodoviária Federal, apesar dela não ser um órgão de arrecadação, ela tem uma arrecadação grande de forma direta e maior ainda de forma indireta. Porque quando o policial está fazendo a multa entra como crédito no orçamento da União. Além disso, a atividade constante da Polícia Rodoviária Federal evita vários acidentes. E essa, como que a gente pode dizer aí, essa não ocorrência de acidentes, ela gera uma economia muito grande para o Ministério da Saúde, por exemplo. Muito grande mesmo, é da ordem, parece que de mais de 8 bilhões o que a PRF economiza com gás de saúde por causa do trabalho preventivo dela. Então, como que você vai pensar numa instituição dessa parando? Não tem jeito não tem jeito, pessoal. A gente tem que pegar e continuar arrochado, é a nossa preparação, que o concurso pode demorar um pouquinho, mas vai ter. E outra coisa, essa PEC aí também, ela é para a administração pública federal. A gente sabe que os estados, os municípios também vão ter que tomar alguma medida daqui a pouco para conter os seus gastos,
mas ainda assim essa PEC, nesse primeiro momento, não está restringindo nada de concurso em esfera estadual, nada de concurso em esfera municipal, tem muita coisa boa para rolar. Recadinho aqui também para quem é só do presencial, né? A galera do online, infelizmente, não dá, mas se quiser também, se estiver por aí e quiser, domingo, 9 horas da manhã, vai ter TAF aí. Então, pessoal, levar a sério esse negócio de fazer o TAF aí, o TAF eu acho que ele é bem bacana para a gente poder se autoavaliar e também para a gente avaliar o nosso rendimento comparando com outras pessoas. Até porque eu tiro por mim, vou falar por mim agora, eu não gosto de correr, eu gosto de fazer esporte, mas não gosto de correr. Corro porque eu sei que é bom, mas não gosto. Quando eu estou correndo sozinho, eu vou no ritmo do meu coração. O ritmo do meu coração é assim, se o coração tá... Aí eu... manso. Quando eu vejo que o coração normaliza, aí dou aquela acelerada, até a hora que o coração dispara de novo. Agora um exemplo, sábado mesmo eu estava fazendo um crossfit com o pessoal na academia, a gente começou com uma corrida bem puxada, e tava aquela galera correndo junto. Porra, eu corri igual um louco, meu, porque eu vi aquele monte de gente junto, eu falei, eu vou perder para esses caras aqui, tá de sacanagem comigo. Dei aquele gás ali, aí foi uma corridinha bem mais curta, uma corridinha de uns 7 minutos, mas uma corrida onde eu percebi que eu rendi muito mais por causa das pessoas que estavam em volta de mim. Então até isso é legal de a gente poder avaliar. Por exemplo, tem pessoas que quando chega na hora de fazer uma prova física, a pessoa ela consegue render um pouco melhor do que no momento que ela está se preparando. A adrenalina nela dá uma ligada e aquela pessoa rende um pouquinho mais. Se ela fazia 6 barras, ela vai fazer 7, 8. Se corria 2.000 metros, vai correr 2.200 metros. Tem pessoa que já tem o efeito contrário. Tem pessoa que dá uma assustada ali na hora e esse susto faz a pessoa ter muito medo e não conseguir render. Então tudo isso a gente vai conhecendo aí na gente. Esse TAF de domingo, até eu tô querendo pegar e ir lá também. Eu vou assumir esse compromisso, fazer um estatuto aqui agora. Eu vou ir nesse TAF domingo aí, para ver se eu, tiozinho, vou estar perdendo para vocês, hein? Perder para mim vai estar devendo alguma coisa. Vai ter que sair de lá, passar na açucaria, vai pagar um suco para mim, alguma coisa do tipo aí. Tá de sacanagem, né? Perder para um tiozinho igual eu não pode, não. Vamos pegar e fazer esse TAF então, pessoal. Vamos focar na nossa preparação física também. Cabeça sã, corpo são, né? Isso aí que é as regras, eu acho que um policial tem que orientar a tua vida. Ele tem que ser esperto e tem que ter um corpo saudável. Inclusive, estava conversando isso aí com a minha mãe há esse tempo atrás. Eu lembro quando eu era moleque, que quando a gente falava em polícia, apontavam uma pessoa assim, o gordão barrigudo, polícia é o gordão barrigudo. Vamos falar a verdade, pessoal, vamos procurar o polícia gordão barrigudo, tá difícil de achar. Tá difícil. Se a gente pegar a rapaziada, pelo menos aí, rapaziada e moçada, claro, da faixa etária aí de 18 anos, que é onde a PM começa a contratar, até uns 40 anos de idade, o pessoal tá muito bem conservado, em regra. A gente tem um outro desvio da curva, mas em regra o pessoal tá muito bem preparado aí, né? Então a gente não pode perder. E olha só, o TAF da Polícia Federal, todo mundo concorda que é um TAF difícil pra caramba, certo? Sabe por que o TAF da Polícia Federal é daquele jeito? Porque a Polícia Federal ela faz assim, de tempo em tempo ela pega e reúne um grupo de policiais para fazer uma avaliação daquele grupo. E ali ela pega desde os mais novos até os mais velhos. O rendimento médio daquela turma é o rendimento que é cobrado do concurseiro. Então aquele é o rendimento médio de um policial federal, independentemente do tempo de serviço dele. Aí, pô, beleza, a galera que já tá lá tá rendendo daquele jeito, a gente vai entrar lá perdendo para eles, tá de sacanagem, né? A gente tem que entrar lá ganhando, a gente tem que estar com o gás renovado. Eu lembro quando eu entrei no meu concurso do DPEM, tive uma situação no meu curso de formação que um professor lá queria que eu pagasse flexão de braço, aquela de pulso fechado na brita. Só que ele foi legal, ele falou assim para mim, ó, a flexão vai ser até você morrer e eu vou pagar com você. Eu, o quê? Até eu morrer você vai pagar comigo? Ele é. Eu falei, então tá, então vamos até você morrer. O cara olhou pra mim, deu risada, pá, dei risada também, começamos. Quando chegou numa 70 e pouca lá, ele, porra moleque, você tá foda e não sei o que, eu, vamos mais, vamos mais. Ele, não, tá punido, beleza então, tô punido. Pô, a gente tá entrando ali novo, cheio de saúde, né? Não dá para perder para a galera que tá ali há mais tempo. Beleza então, pessoal. Passados os recados aí, não esqueça, sexta-feira, Marcelo Adriano explicando a PEC, domingo, TAF, 9 horas da manhã no ginásio, né?
vou ir nesse staff também. Agora vamos lá, vamos voltar para a par de matéria. Na aula passada, a gente finalizou o estudo da administração pública indireta. Antes de ir para o próximo assunto, eu quero que vocês registrem duas observações, ainda a respeito da administração pública indireta. A primeira observação, coloca assim no caderno. Coloca assim, os dirigentes das empresas públicas e sociedades de economia mista não possuem emprego público. Não possuem emprego público. E sim cargo em comissão. E sim cargo em comissão. Empresa pública. Sociedade de economia mista e empresa pública não possui emprego público, e sim cargo em comissão. E por isso são servidores públicos e não empregados públicos. E por isso são servidores públicos e não empregados públicos. Bom, deixa eu explicar aí a finalidade dessa observação. Na aula passada, quando a gente montou aquela tabela colocando as características específicas dos entes da administração indireta, a gente marcou que o regime de pessoal das empresas públicas e da sociedade de economia mista é o regime CLTista. Quem trabalha lá é submetido à CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Agora, essa regra não é para todo mundo que trabalha em uma empresa pública ou em uma sociedade de economia mista, porque a gente tem que fazer uma divisão entre os operários e os dirigentes. Os operários é que são CLTistas, e o operário é a regra aí. Quando a gente pensa no regime de pessoal da empresa pública e da sociedade de economia mista, a gente tem que pensar em regra no operário, porque é o operário que faz volume dentro dessas instituições. Dirigente é minoria. Agora, os dirigentes, o pessoal que está lá para exercer atividade de diretoria, de chefia ou de assessoria, essa galera não é CLTista, eles não têm emprego público, eles têm cargo em comissão, por isso eles são estatutários. Ainda na aula de hoje, a gente vai aprofundar mais nesse negócio de cargo, emprego, função pública temporária, a gente vai entender um pouco melhor isso aí, mas já é importante ter registro disso aí. Inclusive, em 2012, se eu não estou enganado, teve no concurso da Polícia Federal uma questão que cobrava isso. A questão falava lá, os dirigentes das empresas estatais são estatutários. Tá certa a questão. Para os dirigentes, estatuto. Para os operários, CLT. Se a questão não está falando se é dirigente ou se é operário, eu vou pensando que está falando em operário. Eu marco CLT. A não ser que a questão fale especificamente dos dirigentes. Aí sim são estatutários. A outra observação é a respeito da competência para julgamento das sociedades de economia mista. Foi registrado aí na tabelinha que, independentemente da sociedade de economia mista ser federal, estadual, municipal, quem tem competência para julgar os seus processos é a Justiça Estadual, certo? Lembraram da regra aí? Beleza. Agora tem uma regrinha, tem uma súmula do STF que diz o seguinte: se uma sociedade de economia mista estiver fazendo parte de um processo e a União fizer parte desse mesmo processo, a União intervir nesse processo, seja tomando as dores da sociedade de economia mista, ou seja, acusando a sociedade de economia mista, o processo sobe para a Justiça Federal, por causa da participação da União. Então a gente vai fazer um registro com relação a essa regra aí. Anota no caderno, vai ficar pequenininho. Coloca assim:
se a União intervir em um processo judicial. Se a União intervir em um processo judicial que tenha uma sociedade de economia mista, como parte vírgula, a competência para o julgamento do processo, será da Justiça Federal. Então, olha só, organizando a ideia aí. Se uma sociedade de economia mista federal é parte em um processo judicial, o processo é conduzido pela Justiça Estadual. Mesmo a sociedade de economia mista sendo federal. Por exemplo, o Banco do Brasil. Entrou uma quadrilha de ladrão lá, assaltaram o Banco do Brasil. Quem vai julgar esse processo é a Justiça Estadual. Agora, se a União se doer, se ela tomar parte no processo, o processo sobe para a Justiça Federal por causa da intervenção da União. Todo processo que tem a União como parte é julgado pela Justiça Federal. E aí, como a União se envolveu nesse processo, a gente vai ter essa mudança de competência processual. Mas a regra é pensar que processo contra a sociedade de economia mista é julgado pela Justiça Estadual. Bom, agora a gente... Puta que pariu. Desculpa aí, mas eu pego a caneta preta, ela escreveu roxo aqui. Vamos fazer uma troca aqui. Todo dia alguém pega e faz uma pegadinha comigo dessa aqui. Uma hora é a caneta roxa que é azul, outra hora é a caneta azul que é roxa. Vamos ver se essa aqui é preta mesmo, hein? Aí. A gente agora vai pegar e vai começar a comentar um tópico novo aí. O tópico órgãos públicos. Olha só, para falar desse assunto órgão público, primeiramente a gente tem que conhecer, até de forma bem superficial, 3 teorias que servem para definir o que é um órgão público. A gente vai ter a primeira teoria, que é chamada teoria do mandato. Então, introdução aqui, vamos fazer uma referência às teorias. Existe uma teoria para definir o órgão chamada de teoria do mandato. De forma bem simplificada, essa teoria fala que a pessoa que trabalha em um órgão público tem um mandato. Qualquer pessoa que trabalha em um órgão público tem um mandato. Então, dentro dessa lógica, o servidor público, a pessoa que passou num concurso, ou então o ocupante de cargo em comissão, seria titular de um mandato. Essa teoria aqui, ela não é adotada no Brasil. Aí desenvolveram uma outra teoria, que é chamada de teoria da representação. Essa teoria também ela foi bastante criticada, também não é adotada no Brasil. Ela trata o agente público como sendo um representante do Estado, só que detalhe, para o agente público ser um representante do Estado, o Estado teria que outorgar uma procuração para o agente público. E se o agente público ele precisa de uma procuração, o Estado teria que ser uma pessoa física para dar essa procuração, e o Estado é pessoa jurídica. Ele não tem como assinar um documento de procuração. Então a teoria é criticada. Olha, dessas duas teorias, independentemente de qualquer blá blá blá, o que interessa é a gente saber que essas teorias não são adotadas. Então, se a gente pegar alguma questão a respeito de órgão público, que a questão falar, segundo a teoria do mandato, segundo a teoria da representação, pode marcar que está errado. Não tem como estar certo, porque essas teorias aqui, elas não definem a coisa para nós. A teoria que define o órgão público no Brasil é chamada de teoria geral do órgão. TGO, teoria geral do órgão. É a teoria adotada
no Brasil. Então, o conceito de órgão público que a gente vai anotar, as características dos órgãos públicos que a gente vai estudar, tudo decorre dessa tal de teoria geral do órgão. Essa teoria, ela tentou ser bem simples. Até assim, na minha opinião, ela é tão simples que dá para aplicar algumas regras dela até para estudar, por exemplo, fisiologia do corpo humano, funcionamento dos órgãos do corpo humano, a finalidade dos órgãos no corpo humano. Por quê? O Estado é pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, ele distribui as suas funções por órgãos públicos, órgãos que são partes desse Estado. A pessoa física, ela também tem o corpo, e o corpo dessa pessoa é dividido em órgãos do corpo humano, cada órgão com uma função específica. Então a gente vê uma relação aí, o corpo do Estado é formado por órgãos públicos, o corpo da pessoa humana é formada por órgãos do corpo humano. Ainda assim a gente vai ter órgão como parte da pessoa. Então eu acho essa teoria muito simples aqui, vai ser bem fácil de entender ela. A primeira informação que a gente tem que saber que essa teoria apresenta para os órgãos públicos é a definição de órgão público. O que é um órgão público? Então vamos pegar e registrar um conceito de órgão público aí. Coloca assim, órgãos públicos são centros despersonalizados de competências e possuem necessariamente funções públicas e agentes públicos. E possuem necessariamente funções públicas e agentes públicos. Então, olha só, em um órgão público, o mínimo que a gente vai encontrar é um agrupamento de funções públicas que são desenvolvidas por agentes públicos. Então são duas coisas que eu vou ter em qualquer órgão público. O agente público, a pessoa física agindo em nome daquele órgão, e a função pública, que é a atividade exercida por aquele agente público. Mas esse conceito fala muito mais do que isso. Ele começa dizendo que os órgãos são centros despersonalizados de competência. Despersonalizado, está falando que o órgão não é uma pessoa, que ele não tem personalidade jurídica. Então essa é a primeira característica que a gente vai pegar e vai apontar aí para os órgãos públicos. Pegando aqui as características deles, primeira característica, órgão não é pessoa. Não é pessoa. Então vamos colocar assim, ó. Não pessoa jurídica e não pessoa física. Lembrando, né, que a pessoa ou ela é pessoa jurídica ou é pessoa física. O órgão não é nenhum dos dois, não é pessoa. Essa afirmação é a afirmação que mais cai em prova a respeito de órgão público. Geralmente, quando a gente pega uma questão sobre órgão público, a questão vem lá. Os órgãos públicos têm personalidade jurídica de direito público ou têm personalidade jurídica de direito privado. Tá errado. Órgão público não tem personalidade jurídica de direito nada porque ele não é pessoa. Se ele não é pessoa, vamos ser redundante, não personalidade jurídica. Ele não tem isso. Ou seja, o órgão público ele não é titular de direitos. Ele tem obrigações, já que ele tem funções públicas, mas ele não é titular de direito, porque para ser um titular de direito,
A coisa precisa ser uma pessoa, na verdade. Só as pessoas são titulares de direitos. Agora um detalhe, acredito que deve ter muita gente vendo essa aula, tanto aqui no presencial quanto em casa, que trabalha em um órgão público, e às vezes a pessoa está se perguntando assim, caramba, esse professor está falando cocô, porque ó, esse ano eu peguei lá no meu órgão os meus ganhos do ano passado para poder fazer a declaração do imposto de renda, e lá veio o CNPJ do órgão que eu trabalho. O órgão que eu trabalho tem um CNPJ. Eu lembro na hora de fazer o imposto de renda que eu tive que colocar o CNPJ do órgão. E CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Realmente, órgão tem CNPJ, mas ele não é pessoa jurídica para o direito administrativo. Como assim? Que maluquice é essa? Funciona da seguinte forma, pessoal. O CNPJ de um órgão público, ele é relevante para o direito tributário, ele tem um pouco de relevância para o direito civil. O direito administrativo caga para a personalidade, para o CNPJ de um órgão, porque o direito administrativo vê assim, ó. Isso aqui é o Estado. Vou desenhar aqui um corpinho para ele. Eu não sei desenhar, vai de qualquer jeito aqui. Nossa Senhora. Tá, aqui é o Estado. Isso aqui é o coração dele. Coração é um órgão, certo? Coração é uma pessoa ou é um pedaço de uma pessoa? É um pedaço de pessoa. O direito administrativo trata os órgãos públicos dessa forma. Pro direito administrativo, o órgão é um pedaço de uma pessoa jurídica. O órgão é uma repartição pública. Sendo assim, o órgão não tem como ser uma pessoa. Então, para fins de prova, se um dia encontrar uma questão falando órgão público tem CNPJ? Sim, beleza. Órgão público tem personalidade jurídica? Não, ele não tem personalidade jurídica. Nossa, mas é contraditória a coisa. É contraditória mesmo, mas é assim que a gente tem que encarar uma questão de prova que aborde a personalidade jurídica em relação a órgãos públicos. Eles não têm isso aqui e ponto final. Agora, olha só, essa definição aqui, essa característica, ela está no negativo. Aqui está falando que o órgão não é. Então, o que o órgão é? Porque eu preciso saber o que ele é. Me interessa o que ele não é e o que ele não é. Então, vamos colocar aqui a segunda característica. A segunda característica diz que o órgão integra a estrutura da pessoa jurídica a que ele está ligado. A gente pode dizer que o órgão é uma parte da pessoa jurídica, ele é um pedaço. Apesar da expressão aqui integra a estrutura da pessoa jurídica, esse termo aqui é um pouco técnico, para deixar um pouco mais simplificado, pode pegar e anotar no caderno. O órgão é um pedaço da pessoa jurídica, é uma partezinha dela. Continuando aí. Como o órgão público não é pessoa, foi falado que ele não tem direitos. Se ele não tem direitos, ele não tem patrimônio. Então, o órgão não tem patrimônio próprio. Deixar registrado isso aí, o órgão não tem patrimônio próprio. Por exemplo, vamos pegar aí patrimônios que são utilizados por órgãos de segurança pública. Se a gente pegar PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, para elas fazerem o trabalho delas, elas precisam de equipamentos. Esses equipamentos são patrimônios. Eles têm valor patrimonial. Por exemplo, uma pistola que hoje é utilizada pela Polícia Federal, se a Polícia Federal decidir não utilizar mais aquele modelo de pistola, ela pode pegar e vender aquelas pistolas, né? Não é bem assim que funciona. Para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal poder vender as pistolas, ela teria que ser dona das pistolas, e ela não é dona. A pistola é um patrimônio. Se a pistola é um patrimônio, ela não pode ser do órgão. Na verdade, o órgão ele faz uma utilização de um patrimônio que é da pessoa jurídica. A pessoa jurídica que o órgão está ligado, que é o dono do patrimônio. Se a gente parar para pegar aí dentro dessa ideia, a Polícia Federal, ela integra qual pessoa jurídica? União. Então, quem é o dono ou a dona do armamento utilizado pela Polícia Federal? É a União.
pode dar na telha da União dela decidir que armas que hoje estão sendo utilizadas pela Polícia Federal vão ser remanejadas para a Polícia Rodoviária Federal ou vão para o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. A União pode decidir doar esse armamento para os estados. Da mesma forma, um carro, um veículo utilizado por alguma polícia pode ser transferido para algum outro órgão público que não tem nada a ver com atividade policial. A União poderia pegar um carro que hoje é uma viatura da Polícia Federal, descaracterizar esse carro, obviamente, e transferir ele para o Ministério da Previdência Social, para o Ministério da Saúde, para ele poder estar servindo aquele ministério. Então o órgão ele utiliza o patrimônio da pessoa jurídica que ele está ligado, mas ele não é o dono do patrimônio. Dá para tentar fazer uma experiência disso aí com o nosso próprio corpo. Pega uma hora você em casa, se quiser fazer aqui na sala pode fazer, mas desde que não esteja com chulé, hein? Pega e faz uma troca de calçado de pé. Fala assim, eu vou pôr no pé direito o calçado do pé esquerdo e vou pôr no pé esquerdo o calçado do pé direito. Vai ficar desconfortável. O desconforto quem vai sentir é tua pessoa, vai começar lá no pé, beleza. Agora o pé mesmo, ele não tem como reclamar. Ele virar para você e falar, ô, o que você tá fazendo aí, cara? Tá invertendo tudo aí. O meu calçado é o direito, não é o esquerdo, você tá maluco? Não, isso não vai rolar. O corpo vai se adaptar, com o tempo você vai conseguir até fazer tudo que você faz normalmente com o calçado trocado aí. O órgão, ele é só um utilizador do patrimônio. Continuando, além de não ter patrimônio próprio, de usar um patrimônio que é da pessoa jurídica que o órgão está ligado, o órgão também não tem capacidade processual. Quando uma pessoa ela se sente lesada por algo que foi feito por algum órgão público, essa pessoa não pode processar o órgão público diretamente, porque o órgão não pode ser processado, não tem essa tal de capacidade processual. Quem tem capacidade processual são as pessoas jurídicas. Então a pessoa que se sente lesada por algum órgão, ela tem que processar a pessoa jurídica a que esse órgão está ligado e não o próprio órgão. Por exemplo, o policial rodoviário estava em perseguição e aí ele deu azar, o vagabundo deu sorte, o vagabundo conseguiu fugir e o policial rodoviário acabou batendo a viatura num veículo de um particular que não tinha nada a ver com a história. Nesse caso, o particular ele tem direito de ser indenizado, claro, ele sofreu um prejuízo indevido, então esse prejuízo tem que ser reparado. Quem vai reparar esse prejuízo não é o órgão Polícia Rodoviária Federal. Quem vai reparar esse prejuízo é a União, pessoa jurídica a que o órgão Polícia Rodoviária Federal está ligado. Seria a mesma coisa de, por exemplo, eu pegar essa mão aqui, pedir o celular do colega emprestado, ele empresta e eu com a mão joga o celular na parede, quebrou o celular. Aí ele, pô, Facchini, você quebrou meu celular, que sacanagem, cara. Você tem que me dar outro. Aí eu falo, processa minha mão. Processa minha mão. Não, não é a mão que vai ser processada. O órgão a gente pode ver até como sendo a mão do Estado. Agora, quem vai ser processado não é a mão, é o Estado como um todo. Então é a pessoa jurídica que sofre o processo. O fato de um órgão público não ter capacidade processual, a gente pode chamar de uma outra forma. A gente pode dizer que o órgão público não tem personalidade judiciária. Personalidade judiciária. Agora olha só a confusão aí. Personalidade jurídica é uma coisa. Personalidade judiciária é outra coisa. Os nomes são muito parecidos, mas o significado é bem diferente. Quando eu digo que algo tem personalidade jurídica, eu quero dizer que aquele algo, na verdade, não é um algo, é alguém, é uma pessoa. Quando eu digo que não tem personalidade jurídica, é porque não é pessoa. Quando eu falo que algo tem personalidade judiciária, eu estou dizendo que esse algo pode ser processado ou pode processar alguém. Quando eu falo que não existe personalidade judiciária, eu estou falando que esse algo não pode ser processado e não pode processar ninguém. Então, cuidado para não confundir personalidade jurídica com personalidade judiciária. Só fazendo uma relação. Nem toda
Nem todo mundo que tem personalidade jurídica tem personalidade judiciária. Por exemplo, uma criança pequena. A criança pequena, ela tem personalidade jurídica, ela foi registrada, ela é uma pessoa. Mas enquanto ela é menor, ela não tem personalidade para ser parte em um processo, ela vai ter que ser representada por uma outra pessoa. Só depois da maioridade ou em caso de emancipação, que aquela pessoa ela vai ter direito à tal da personalidade judiciária. Órgão não tem isso aí não. Agora, detalhe, exceção à regra. A gente vai ver uma situação aí em que os órgãos públicos vão ter capacidade processual. Coloca assim. Os órgãos classificados. Os órgãos classificados. Como independentes. Os órgãos classificados como independentes e os órgãos autônomos e os órgãos autônomos possuem capacidade processual, para defender, suas prerrogativas constitucionais quando violadas por outro órgão. Pessoal, vamos entender o que a gente registrou aí, a exceção. Olha só, existem várias classificações para os órgãos públicos. Daqui a pouco a gente vai estudar elas. Daqui a pouco a gente vai ver os detalhes do que é um órgão independente, o que é um órgão autônomo e várias outras classificações. Mas vamos considerar só esses dois primeiros aí, órgão independente e o órgão autônomo. Esses dois tipos de órgãos são órgãos um pouquinho diferenciados, porque as atribuições desses órgãos são definidas pela Constituição Federal, enquanto a atribuição dos demais órgãos é definida por lei. Então, em regra, eu tenho lei falando o que um órgão pode fazer. Já no caso do órgão independente e do órgão autônomo, eu tenho a Constituição Federal falando o que eles têm que fazer. E a Constituição Federal, quando ela faz a distribuição de competência entre os órgãos, ela tenta deixar bem claro o seguinte: o que é competência de um órgão só pode ser feito por aquele órgão, não pode ser feito por nenhum outro órgão. Dentro dessa ideia, vamos montar uma estrutura aqui com os principais órgãos aí, considerando os órgãos independentes e autônomos da administração pública federal. Então vai ficar assim, ó, administração pública federal. Eu vou dividir ela nos 3 poderes, primeiramente. Aí eu vou ter poder executivo, vou ter poder legislativo, poder judiciário, e eu vou colocar aqui do lado do poder judiciário como sendo até um 4º poder, mas não é um 4º poder, o Ministério Público da União. Não considero ele um 4º poder, mas eu coloco ele aqui em pé de igualdade. Então, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público da União. Esses 4 órgãos são órgãos independentes. A Constituição Federal, melhor, esses 3 poderes mais o MPU são órgãos independentes. Aí, ó, pegando o Poder Executivo, na cúpula do Poder Executivo, a gente vai ter a Presidência da República. Na verdade, a Presidência da República é que é o órgão independente que representa o Poder Executivo. Eu tinha me expressado errado. Poder Executivo como órgão, não, poder. Esse poder vai ter um monte de órgão, e o órgão de topo dele é um órgão independente. Se eu pegar dentro do Poder Legislativo, a gente vai ter 4 órgãos independentes. 4. Meu Deus do céu, vamos lá.
a gente vai ter o Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União. Cada um é um órgão independente do Poder Legislativo. Dentro do Poder Judiciário, os tribunais. Então vou colocar assim, TR alguma coisa. Qualquer TR alguma coisa, TRE, TRF, TRT, vai ser um órgão independente. E o Ministério Público, né, a Procuradoria Geral. Vamos colocar aqui o PGR. Órgão independente, beleza. Vou pegar, por exemplo, uma competência do TCU. O TCU é um órgão que tem competência de julgar as contas de quem administra recurso público federal. Qualquer pessoa, com exceção da Presidência da República, tem que prestar contas para o TCU. Ah, a Presidência da República não presta contas para o TCU, não? Não. Ah, então a Presidência da República não presta contas para ninguém? Presta. A Presidência da República tem que prestar contas para o Congresso e não para o TCU. Vamos supor que a Presidência da República mandasse a prestação de contas para o Congresso e o TCU ele tem que fazer um parecer dessa prestação de contas, ele tem que falar qual é a opinião dele. E no parecer dele ele colocasse lá já que a Presidência da República está com as contas reprovadas porque não fez uma boa gestão de recursos públicos e ele coloca isso como sendo uma sentença. O TCU já está sentenciando a presidência. Ele não pode fazer isso. Ele não pode falar que a presidente está errada. Ele pode não concordar, mas ele não tem poder de condenar ela. Então, se o TCU toma uma decisão dessa, condena a presidência, ele está se intrometendo numa atribuição que é do Congresso Nacional. Ele está violando uma prerrogativa que é do Congresso. É o Congresso que tem o poder de condenar ou de absolver a presidência da República. Nesse caso, o Congresso Nacional poderia procurar o Poder Judiciário para processar o TCU, para falar para o TCU assim, ó, TCU, não se mete no que não é problema seu, cada macaco no seu galho. Eu tenho as minhas atribuições, você tem a sua. Você não se intromete no que é trabalho meu, eu não me intrometo no que é trabalho seu. Outro exemplo disso aqui que a gente pode utilizar, um exemplo mais simples até. A Presidência da República, ela não tem competência para fazer um negócio chamado lei ordinária. Ela sozinha não pode. Ela pode fazer decreto e ela pode propor a iniciativa de algumas leis, mas ela não pode fazer a lei. Imagina a Presidência da República, né, o Michel Temer sentando no computador dele lá na sala do presidente e começando um texto no Word. Deve ser BR Office, né? Porque agora tem que economizar dinheiro, né? Tem que usar software gratuito. Pega o BR Office lá e coloca lá. Lei Ordinária número 01 de 2016. De autoria do Presidente da República. Aí ele, artigo 1º, essa lei define tal coisa. Artigo 2º, blá, 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 e vai indo. A lei tem 500 artigos. No último artigo dela vem lá, essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. E no outro dia ela já é publicada no Diário Oficial. O que está faltando para esse documento ser uma lei de fato? Apreciação legislativa. É o legislativo que faz lei, não é o executivo. Se o executivo fez todo o documento, mandou publicar sem apreciação legislativa, o presidente da República ele está exorbitando das suas atribuições, ele está se intrometendo em uma atribuição que é do legislativo. Então o legislativo poderia procurar o judiciário para o judiciário colocar o presidente da República no lugar dele. Falar, ó, não se intromete no que não é obrigação sua. Agora vamos lá, como que a gente interpreta, para fins de questão de prova, a regra e a exceção? Se você pegar uma questão de prova falando assim, os órgãos públicos não têm capacidade processual, ponto. Vai considerar certo ou errado? Certo, essa é a regra. Outra afirmação, nenhum órgão público tem capacidade processual, certo ou errado? Errado, porque tem órgão que tem capacidade processual. Dentro da mesma ideia, alguns órgãos públicos têm capacidade processual, certo. Os órgãos independentes e os autônomos têm capacidade processual, certo. Mas a regra é que órgão não tem capacidade processual. Então essa divisão tem que ficar bem clara na cabeça da gente. Olha, como exemplo de órgão independente, que é o que mais cai em prova, a gente pode considerar, que nem na esfera federal, né, presidência, as casas legislativas, mais o Tribunal de Contas, os tribunais e a Procuradoria-Geral da República. Se fosse no âmbito de um estado, a gente teria o governador,
A gente teria, além do governador, a Assembleia Legislativa, representando o Poder Legislativo, e o Tribunal de Justiça do Estado. Dentro do município, a gente teria aí como órgão independente o prefeito, o próprio gabinete do prefeito ali, a Câmara dos Vereadores. São os órgãos independentes na esfera municipal. E aí, como órgão autônomo, já que a gente está falando aí, essa primeira linha é dos órgãos independentes. Como órgão autônomo, a gente pode citar os órgãos que vêm abaixo da Presidência da República, que são os ministérios. Então, o ministério entra como órgão autônomo. Se o ministério é órgão autônomo, no Estado, qual que é o similar a ele? Secretaria de Estado. Então, Secretaria de Estado também é um órgão autônomo. No município, a Secretaria Municipal também vai ser um órgão autônomo. Esses órgãos aí têm a capacidade processual aí para defender suas competências constitucionais. Beleza, vamos para a próxima característica dos órgãos públicos. Pessoal, responde essa pergunta aí. Tem parte do corpo que, se sofreu uma lesão, a pessoa corre mais risco de vida do que se ela sofreu outra lesão em outras partes do corpo? Certeza, né? Então a gente vê que existe uma hierarquização de funções dentro do nosso corpo. O coração, ele está numa posição hierárquica bastante importante, ele para de mandar sangue para o corpo, a gente morre. O cérebro também, né? Parou o cérebro, já era, vai parar todo o restante do corpo. Então a gente vê que os órgãos, eles são hierarquizados quanto às suas funções. A mesma coisa acontece dentro da administração pública. Os órgãos são hierarquizados. Tem órgão que pode mais, tem órgão que pode menos. Aí uma observação. Quando a gente falou das entidades que compõem a administração direta e indireta, a gente viu que entre as entidades não existe hierarquia e subordinação. Entidades são pessoas, e entre pessoas não tenho hierarquia e subordinação. Agora, dentro da pessoa eu tenho os órgãos, e os órgãos, eles têm hierarquia e subordinação. Continuando aí, sexta característica para os órgãos públicos. Pessoal, vamos lá. Me ajuda nessa. Na aula passada, a gente estudou um negócio chamado técnicas administrativas. A gente viu lá o negócio de descentralização e desconcentração. Uma delas está relacionada com a transferência de atribuições para outra entidade. E outra técnica está relacionada com a criação de órgãos. Qual é a técnica relacionada à criação de órgãos? Que felicidade que vocês me deram agora, hein? É isso mesmo. Então, os órgãos públicos são frutos da desconcentração. Aí sim, a galera está estudando e agora eu fiquei faceiro. Fala, não, professor, não é que você explicou tão certinho, tão bem explicadinho na aula passada que não tinha como a gente esquecer. Obrigado, então, pela parte que me toca. São frutos da desconcentração. Me ajuda aí, desconcentração acontece na administração direta? Dá para uma entidade da administração direta criar um órgão na sua estrutura? Sim. Acontece na administração indireta? Sim. Então a gente vai marcar como sétima característica que os órgãos estão presentes na administração pública direta e na administração pública indireta. Aí uma observação, ó. Algum tempo atrás eu vi uma questão de prova, uma questão antiga. A questão ela falava assim, mais ou menos assim, não vou lembrar na literalidade a redação da questão, mas a essência dela eu lembro. Ela falava mais ou menos assim, a expressão INSS pode fazer referência à entidade ou a um órgão. Aí a pessoa tinha que avaliar se estava certo ou errado. Está certo ou errado? INSS faz referência à entidade? Vamos por parte. Entidade. INSS é entidade? Sim, porque o INSS é uma autarquia.
Se ele é uma autarquia, ele é uma entidade. Então a primeira parte da questão está certa. Segunda parte, o termo INSS pode fazer referência a um órgão, a um pedaço da entidade? Pode. Que maluquice é essa? Como que pode? Vamos lá, pessoal. Pensa assim, ó. Pessoa jurídica INSS. Se o INSS é uma pessoa jurídica, ele é um ente. Agora detalhe, como ele é um ente, ele é uma pessoa, ele tem que ter uma casa, ele tem que ter um lugar para ele morar. Tenta imaginar em que lugar do Brasil que o INSS mora. Pensa assim, onde está a matriz do INSS, a matriz. Brasília. A matriz do INSS mora em Brasília. Então vamos colocar aqui, né? Mora no Distrito Federal. Beleza. Imagina o INSS tendo só a matriz dele lá no Distrito Federal e tendo que atender toda a população brasileira só por meio dessa matriz aí. O cidadão está em Cascavel, está no Rio Grande do Sul, está no raio que o parta. Quando ele tem que entrar com algum pedido de benefício perante o INSS, ele tem que dar os pulos dele para ir lá no Distrito Federal entrar com o pedido. Isso aí vai gerar ineficiência, a administração pública não vai conseguir atender as pessoas, ou melhor, as pessoas é que não vão conseguir ser atendidas, né? Elas não vão conseguir se deslocar para lá. Então o que o INSS faz para melhorar o atendimento? Ele desconcentra a atividade. Ao invés dele fazer tudo por meio da matriz, ele cria as agências do INSS. Cada cidade com uma ou mais agência. Cada agência do INSS representa um órgão público dessa pessoa jurídica INSS. E o órgão colocado de forma regionalizada em um lugar vai facilitar o atendimento para quem mora naquela região. Então, por exemplo, se eu falo assim, vou fazer o concurso do INSS, eu estou falando do INSS entidade ou do INSS órgão? Entidade, eu estou falando da instituição. Agora, se eu falar, vou na agência do INSS lá na rua São Paulo, eu estou falando do INSS entidade ou do INSS órgão? Órgão. A mesma ideia a gente pode colocar para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são entidades que moram também no Distrito Federal. Mas para poder atender melhor a população brasileira, elas vão criar agências por tudo quanto é parte do território nacional. Então, o termo INSS, ele pode sim ser utilizado para fazer referência tanto a entidades quanto a órgãos públicos. Bem legal aí essa questão, na minha opinião. E um monte de gente deve ter errado. Inclusive, na época que eu vi a questão, eu vi um comentário de uma pessoa, a pessoa mandou um comentário diretamente para mim, falando assim, ô professor, então agora o professor está querendo dizer que órgão e pessoa é a mesma coisa? Não, não vamos misturar as coisas. Pensa assim, pessoal, laranja é fruta? Banana é fruta? Laranja e banana é a mesma coisa? Não. Aqui a gente está usando um termo comum, INSS, e entendendo que em algum contexto esse termo pode ter um significado, em outro contexto esse termo pode ter outro significado. Mas a gente não está falando que esse termo, ele significa INSS é a mesma coisa de órgão, é a mesma coisa de entidade. Não, depende do contexto. Eu tenho que ter uma opinião inteligente a respeito da matéria, né, para poder pegar e fazer essa análise aí. Eu tenho que entender o que é entidade, o que é um órgão, o que é uma desconcentração para eu entender isso. Continuando aí, oitava característica dos órgãos públicos, é a criação dos órgãos. Vamos colocar já criação e extinção. Para criar e para extinguir um órgão tem que ter lei. Vamos colocar aqui apenas por lei. Moral da história, não existe criar órgão por decreto, não existe extinguir órgão por decreto, somente por lei. Não pode também. Quem que perguntou? Foi você? Foi você? Não pode também. Eu vou entrar aqui na nona regra que já vai bater nessa questão que o colega falou aí. O colega falou, se o órgão tiver vago, tipo assim, ele pode ser extinto, né? Porque criado não dá, ele já tem que estar criado para estar vago. Ele pode ser extinto por decreto? Não. Funciona assim. Tem uma regrinha que é relativa à estruturação do órgão público. A estruturação do órgão pode ser feita por decreto.
Aí vou colocar entre parênteses aqui a classificação do decreto. É o chamado decreto autônomo. A gente vai estudar esse tipo de decreto sem ser na próxima aula, na outra ainda. Então ela pode ser feita por decreto autônomo. Agora as condições. Desde que não acarrete aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgão. Essa regrinha aqui está na Constituição Federal, artigo 84 da Constituição, inciso 6, a linha A. Aí olha só, o colega tinha falado, né, se o órgão tiver vago. O colega ele fez uma analogia a outra regrinha do artigo 84, inciso 6, que é a regrinha da linha B. A linha B fala que pode ser extinto cargo público se o cargo tiver vago. Não é órgão público, o órgão nunca vai poder ser extinto por decreto. Agora, devido ao fato de ter na Constituição uma regra afirmando que dá para extinguir o cargo se o cargo tiver vago, é comum aparecer questão de prova falando que pode extinguir o órgão por decreto. Tá errado esse tipo de questão aí. Para extinguir o órgão, somente por lei. Agora, se for para mexer com a estrutura do órgão, aí pode ser utilizado o tal do decreto autônomo. Lembrando aí que a gente vai fazer o estudo aprofundado aí desse decreto, dessa regra, quando a gente estiver estudando o poder regulamentar, que vai ser daqui 2 aulas. 10ª característica, que a gente vai ver uma teoria da imputação da vontade. Teoria da imputação da vontade. Aí anota uma frasezinha, textinho pequenininho a respeito dessa teoria. Põe assim, a conduta do agente público. A conduta do agente público que trabalha em um órgão é imputada a pessoa jurídica a que este agente está ligado. A conduta do agente que trabalha em um órgão é imputada à pessoa jurídica que este agente está ligado. Vamos entender essa regra aí. A gente anotou em uma das características do órgão público é que o órgão não tem capacidade processual. Quando um órgão acaba causando lesão a alguém, a pessoa que foi lesionada ela não vai processar o órgão e ela também não vai processar o agente público que causou a lesão a ela. Essa pessoa vai ter que processar a pessoa jurídica que aquele agente público está agindo em nome. Por exemplo, se a gente pegasse um policial civil, o policial civil ele vai agir em nome ou da União ou dos estados. E aí, em nome de quem que ele age? Em nome do Estado, beleza. Então, se um policial civil acaba causando algum prejuízo indevido para um particular no exercício da função pública, quem vai pagar esse prejuízo é o Estado e não o policial civil. A mesma coisa para o policial federal. Se o policial federal causa um prejuízo indevido para alguém, quem vai reparar esse prejuízo é a União e não o policial federal. Aí você está pensando, né? Pô, então esse negócio de ser policial federal é adianto. Eu posso sair causando prejuízo para os outros aí e não vou pagar a conta? Não é bem assim, não. Primeiro,
a União, que é o patrão, vai pagar o prejuízo do particular e depois ela vai cobrar judicialmente o prejuízo de quem deu causa a ele. Então o agente público vai ser responsabilizado um dia, mas ele não vai ser responsabilizado perante o particular. Ele vai ser responsabilizado perante a entidade. E isso é bom para o particular que sofreu o prejuízo. Imagina que você é um cidadão que tem uma Ferrari, por exemplo, avaliada em 5 milhões de reais. Legal de imaginar isso, né? Aí vamos imaginar um dia trágico na tua vida. Você está passeando com a tua Ferrari e vem uma viatura da Polícia Civil, por exemplo, e bate na tua Ferrari, deu PT na tua Ferrari. Tua Ferrari não tem seguro. Você comprou ela, mas estava caro fazer o seguro dela, você não fez seguro. Aí beleza, você está no prejuízo de uma Ferrari de 5 milhões. Vamos lá. Quem que você acha que tem mais condições de pagar esse prejuízo para você? O coitado do polícia que ganha 5 mil por mês, que ganhe 10, que ganhe 20 mil por mês esse polícia? Ou a pessoa jurídica que esse polícia está ligado? No caso, o Estado ou a União. Com certeza o Estado e a União têm muito mais poder econômico para bancar isso aí. 5 milhões para a pessoa jurídica não é nada, enquanto que para a pessoa física é muito dinheiro, né? Olha, pessoal, a respeito dessa teoria da imputação da vontade, toma cuidado com questões que invertem a regra. Olha o que a gente está vendo. A conduta do agente é imputada ao Estado. Tem muita questão que inverte, que fala que a atuação do Estado é imputada ao agente. Negativo, é o que o agente faz que vai para a conta do Estado. Tanto é, ó, eu gosto muito de entender essa teoria por meio dessa ideia aqui. Quando a gente fala do Estado, a gente fala de entidades. Olha, antes de entrar nesse negócio de direito administrativo, para mim entidade era negócio a ver com filme de terror, com, sei lá, né, desculpa se é religião de alguém, não tô querendo falar de forma ofensiva, mas é verdade, centro de macumba, né? Eu lembro que do lado da casa da minha avó tinha um centro de macumba quando eu era moleque, eu não sabia o que era entidade, mas eu ouvia tanto o pessoal falando, ah, porque vai baixar a entidade, porque vai baixar a entidade, então beleza. Aí beleza, comecei a estudar direito administrativo, aprendi que entidade é pessoa jurídica. Ah, que legal. E eu aprendi também em direito administrativo que pessoa jurídica é uma pessoa sem corpo. E aí, estudando direito civil uma vez, eu aprendi que uma pessoa sem corpo é uma pessoa espiritual. Então, uma entidade é um espírito. É um espírito, é a ideia que a gente tem. Agora, detalhe, no mundo natural, que a vida nossa não é filme de terror, né? Não é igual filme de assombração, onde a assombração toca o terror. Você pega atividade paranormal, a assombração tá fazendo um monte de coisa lá. Porra, nunca vi assombração, pessoal. Já tentei, já procurei, viu? Qualquer hora dessa eu vou montar aqueles brinquedinhos lá em casa de invocar elas lá para ver se aparece mesmo, porque eu nunca vi, não. Só que eu acredito, assim, né? No mundo natural, como eu nunca vi, espírito não tem poder para mover as coisas de lugar. O dia que eu ver um espírito movendo as coisas de lugar, aí eu vou acreditar. Até lá eu não acredito. O que eu sei é que no mundo natural, para algo ser movido de um lugar para outro, tem que ter uma força fazendo essa mudança de lugar. Por exemplo, eu quero que essa cadeira saia daqui, então eu pego ela e tiro ela daqui. Poderia ser o vento, uma força da natureza, empurrando a cadeira para outro lugar, mas tem que ter uma força física, a gente pode assim dizer. Como o espírito não tem um corpo físico, ele não tem como pegar algo e mover esse algo de lugar. O Estado é um espírito, ele precisa fazer as coisas acontecer, mas ele não consegue mover objetos. O que ele faz para mover um objeto de lugar? Ele baixa em alguém que é capaz de mover o objeto, ele baixa em uma pessoa física. Aí a pessoa física recebe o espírito do Estado e vai agir em nome dele. Agora pensa assim, imagina que você matou alguém, mas você estava com uma entidade baixada no teu corpo. Macumbaria mesmo, você passou na frente de um centro espírita na hora errada, baixou lá uma entidade sinistra. Qual que é a entidade sinistra? Alguém conhece algum aí? Exu, né? Diz que o Exu é foda, né? Apareceu o Exu Caveira, baixou em você o Exu Caveira e você matou alguém. Detalhe, você não fez nada para ter esse espírito baixado em você. Você estava passando e ele baixou. Então você tem dolo? Você tem culpa do espírito ter baixado?
Não, mas você matou alguém, beleza. Aí chega lá no tribunal do júri e você consegue provar que o espírito baixou em você. Como que você prova? Você faz o espírito baixar em todo mundo lá. Você faz, estão duvidando de mim, então vocês vão ver, ó, Exu, mostra aí como que é que você manifesta. Ele já baixa lá em metade dos jurados, uma metade mata a outra. Pronto. Ali mesmo, na frente do juiz. Fica todo mundo, caramba, esse tal de Exu Caveira é sinistro mesmo. Se o Exu Caveira abaixou na pessoa e fez a pessoa matar alguém, essa pessoa não tem dolo, ela não tem culpa, a culpa então é de quem? É do Exu Caveira. Prenda ele, não prenda o cidadão que estava com ele baixado no corpo. É a ideia que a gente tem que ter dentro das pessoas jurídicas. Toda pessoa jurídica, quando ela contrata um agente, uma pessoa para trabalhar para ela está querendo que esse agente haja em nome dela, fazer o que ela quer que seja feito. Por exemplo, eu estou aqui agora trabalhando para pessoa jurídica. Se eu fosse pegar a autonomia da vontade, o que eu mais gostaria de estar fazendo agora da minha vida? A coisa que eu mais gostaria era estar aqui com vocês, então eu tenho que pegar a segunda coisa. Ah, agora vocês gostaram, né? A segunda coisa que eu mais gostaria de estar fazendo agora na minha vida, sei lá, era estar na academia. Hoje não deu para ir, cabulei o treino, gostaria de ir para a academia. Mas não dá. Por quê? Porque eu não posso abandonar tudo aqui e fazer o que eu quero. Tenho uma missão agora em nome da pessoa jurídica. Esse mesmo exemplo a gente pode utilizar quando a gente vai em lojas. Loja comerciante é muito, desculpa o termo, muito filha da puta às vezes, pessoal. Você vai na loja de móveis, aí um vendedor te atende lá, você compra um produto, beleza, passa um tempo o produto deu problema. Aí você volta na loja para procurar a solução para o teu problema. É mó barato, né? Você entra, vem 500 vendedores em cima de você. Aí quando você fala, ó, vim resolver um problema, fala com fulano. Geralmente fala com quem te atendeu no momento da venda. Tá. Quando eu saio de casa para ir numa loja fazer compra, eu não procuro vendedor determinado. Eu gosto do princípio da impessoalidade. Eu vou lá para ser atendido por qualquer um que me atender primeiro e atender bem atendido. É isso que interessa aí. Eu não estou comprando de uma pessoa física. Se fosse para comprar de uma pessoa física, eu tinha comprado no Mercado Livre. Eu fui na loja, esperando o respaldo da loja ali. Então eu estou fazendo um negócio com a loja e a loja está sendo representada pelo vendedor. Aí amanhã deu problema, eu não quero saber quem é que vai me atender, eu quero que alguém me atenda e resolva o meu problema. Meu negócio é com a loja, não com o vendedor que vendeu aquele produto para mim. É a imputação da vontade. O vendedor está agindo em nome da loja, então a conduta do vendedor é imputada à loja. Eu não vou processar o vendedor se o negócio deu errado, eu vou processar a loja. Alguém já viu alguma vez você ir no Procon processar o vendedor? Não. Você vai processar a loja em função, né, da atitude do vendedor. Agora, pensando nesse negócio de espírito, vê como que é. Cargo público é igualzinho, função pública. Eu aprendi, conhecimento de mundo assim, né, eu não li nenhuma doutrina sobre isso. Eu cheguei na conclusão de que nesse negócio de espiritismo, quem é da área que pode explicar melhor, a coisa funciona de duas formas. Tem gente que parece que tem dom para receber espírito. Tem dom, a pessoa, qualquer coisa, baixa lá um negócio nela e ela dá uns tremelique, ela fala com voz diferente, é uma maluquice. E tem gente que tenta e não consegue baixar espírito nenhum. A galera que vai muito nos centros espíritas, ficam lendo os livros e tentando evoluir e ver se faz um contato de 10º grau com alguma entidade aí, nunca acontece o contato. Enquanto o coitadinho tá querendo evitar o contato e tá toda hora lá a entidade do lado dele. Isso aí representa muito a divisão entre políticos e concurseiros. O político a gente pode dizer que é uma pessoa com talento natural para receber o espírito do Estado. Ele não precisa estudar, ele para na frente da televisão, conta um monte de mentira, algumas verdades, e aí ele convence o povo vota nele e já era, ele recebe o espírito do Estado. O concurseiro, ele é o cara que não tem o talento para receber o espírito do Estado. Então ele tem que estudar o Estado para conhecer legal esse Estado, saber como o Estado pensa, para um dia poder virar para o Estado e falar, ó, Estado, eu sei o que você quer, fiotão, me contrata que eu vou te representar bem. Só que o Estado, para ver se a pessoa sabe mesmo o que ele quer, vai fazer uma peneira, vai fazer o concurso público. Aí os aprovados no concurso, né, o Estado vai, opa, você sabe mesmo o que eu quero, vai poder agir adequadamente em meu nome. Então o concurseiro é o cara que está lascado nessa história aqui, vai ter que estudar muito para entender a vontade do Estado e poder agir de acordo com essa vontade.
Beleza, pessoal, a gente finalizou a parte das características dos órgãos públicos. É pouca informação, não é muita coisa. Vocês anotaram aí, não deve ter dado uma folha de caderno para quem começou na mesma folha. Pô, não dá trabalho nenhum para revisar isso aqui. Agora a gente vai pegar e vai ver algumas classificações para o órgão público. A gente vai ver 3 critérios de classificações. Existem outros, mas eu vou pegar os 3 aqui que mais costumam cair em prova. Então a gente vai ver aqui uma classificação segundo a posição estatal, uma classificação segundo a estruturação dos órgãos e uma classificação quanto à composição do órgão ou quanto à atuação funcional desse órgão. Essas classificações aqui, elas são bem fáceis de entender. Então vamos pegar a primeira classificação quanto à posição estatal. Quanto à posição estatal, o órgão é classificado em 4 tipos. Tem os órgãos independentes, os autônomos, os superiores e os subalternos. Eu tenho que lembrar esses 4 e eu tenho que saber as características deles. Então eu vou colocar aqui uma listinha, né, com os 4 tipos de órgãos. Órgãos independentes, órgãos autônomos. Vou deixar um espaço bom aqui para eu poder desenvolver as características de cada um deles aí. Se vocês deixarem as 3, 4 linhas de um para o outro é o suficiente. Órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. Olha, só um detalhe. Aqui, os órgãos já estão apresentados de acordo com a classificação hierárquica deles. Então, um órgão autônomo é superior e hierárquico a um órgão superior. Eu gosto de sempre apontar isso aí, porque se eu fosse um leigo na matéria, nunca estudei isso aqui na minha vida. Aí vou fazer uma prova que cai lá a seguinte afirmação: os órgãos superiores são os órgãos que estão no topo da administração pública. Eu ia marcar que está certo, ele é superior, ele tem que estar no topo de alguma coisa. Está errado, não é não. O órgão que está no topo é o órgão independente. Então eu preciso, além de memorizar essa organização, quem é superior a quem, saber as características de cada um deles para eu poder diferenciar eles. Então vamos aí para essa análise das características. Órgãos independentes são os órgãos que estão no topo da administração pública. Como eles estão no topo e como eles são independentes, eles não se subordinam a nenhum outro órgão. Ser independente é não ser subordinado a ninguém, a nada. O órgão independente não se subordina a nenhum outro órgão. Como representação dos órgãos independentes, a gente pode pegar os órgãos que representam os 3 poderes: poder legislativo, executivo, judiciário e também o Ministério Público. Agora, os órgãos de topo de cada um dos poderes, porque dentro de cada poder a gente vai ter o órgão de topo e vai ter órgãos subordinados ali. Então vamos registrar que eles estão nos 3 poderes e no Ministério Público. Estão nos 3 poderes e no Ministério Público. Outra característica dos órgãos independentes é que as atribuições deles é definida na Constituição Federal, ela que fala o que é competência de um órgão independente.
Então vamos colocar aqui, suas competências são definidas pela Constituição Federal e aí, fechando as características dos órgãos independentes, a gente vai colocar que eles são representados por agentes políticos. São representados por agentes políticos. Então, olha só, 5 características aqui para os órgãos independentes. Está no topo da administração pública, está lá em cima, então não é subordinado a nenhum. Eles estão nos 3 poderes e no Ministério Público. Competências definidas pela Constituição e a pessoa que age em nome do órgão independente é chamada de agente político. Aí vem uma questão. A pessoa pode pegar isso aqui e falar, pô, o professor falou que o Poder Judiciário, ele tem um órgão independente nele, no caso os tribunais, e que quem age em nome de um órgão independente é um agente político. Então, um desembargador de um tribunal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é um agente político? Pessoal, isso é um pouco divergente a respeito de quem é e quem não é agente político. Mas grande parte dos doutrinadores consideram juízes e promotores como sendo agentes políticos, enquanto tem doutrinador que considera que juiz e promotor não é agente político. É um ponto divergente. Minha opinião pessoal, no dia que eu escrever o meu livro, juiz e promotor vai ser classificado como agente político. Já que a doutrina é a opinião da pessoa que escreve o livro, então eu coloco a minha. Mas é claro, fazendo referência a outras opiniões paralelas que existem, né? A gente nunca pode desconsiderar a divergência, tem que apresentar ela para o aluno, mas a pessoa tem que se posicionar. Daqui a pouco a gente vai falar de agente público e a gente vai analisar com calma esse negócio de agente político aí. No momento, o que interessa aqui é analisar a característica dos órgãos independentes, e elas já estão aí. Agora vamos para os órgãos autônomos. Órgãos autônomos são órgãos que possuem ampla autonomia. Pessoal, faço o professor de vocês feliz pela 2ª vez. Já deixaram muito feliz hoje já. Quando a gente estudou administração pública indireta, a gente viu que as entidades da administração indireta têm 3 tipos de autonomia. Quais eram os 3 tipos de autonomia da administração indireta? Administrativa, financeira e técnica. É a mesma autonomia que um órgão autônomo tem. Se eu sei a autonomia da administração indireta, eu sei a autonomia de órgão autônomo. Órgão autônomo tem autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia técnica. Beleza. Não tem autonomia política, né? Só autonomia administrativa, financeira e técnica. Continuando, outra característica que a gente pode colocar para os órgãos autônomos é que os órgãos autônomos são órgãos diretivos. Vamos lá, são órgãos diretivos. Meu Deus do céu, o que significa esse negócio de órgão diretivo? O órgão diretivo é o órgão que faz a direção de algum serviço público? Não. Órgão diretivo é um órgão que define diretrizes que vão orientar alguma atividade pública. Então ele vai definir diretrizes. Vamos dizer assim, ele vai definir princípios que vão orientar alguma atividade pública. Por exemplo, aqui do lado agora eu vou pegar e vou colocar alguns exemplos de órgão independente, órgão autônomo. Vou pegar o Poder Executivo Federal. Dentro do Poder Executivo Federal, como órgão independente, eu cito a Presidência da República. Ela exerce o comando do Poder Executivo Federal. Abaixo da Presidência, como órgão autônomo, eu cito os ministérios.
Nos ministérios, a gente tem uma desconcentração de atividades relacionada à matéria. Por exemplo, cada ministério lida com um assunto diferente, com a matéria diferente. Então, se a matéria é saúde, adivinha qual é o ministério? Da educação, que não é, né? Se a matéria é educação, Ministério da Educação. Se a matéria é segurança pública, Ministério da Justiça. E por aí vai indo. Cada ministério fica com um grupo de atividades. Agora, detalhe, o ministério, ele não executa a atividade. O ministério, ele define diretrizes, princípios que vão orientar a execução daquela atividade pelo órgão que tem que executar, que é o órgão subalterno, o órgão que vai pôr em ação ali o que tem que ser feito. Então, órgão autônomo, pensa aqui, quando eu digo que ele é diretivo, eu não estou associando a palavra diretivo à palavra direção. Eu tenho que associar a palavra diretivo à palavra diretrizes. Definir diretrizes. Definir regras gerais. E agora sim, o órgão subalterno, não, desculpa, órgão superior. Olha, órgão superior eu comparo com o órgão autônomo, eu acho que fica mais fácil de entender ele. Enquanto o órgão autônomo tem um monte de autonomia, autonomia administrativa, financeira e técnica, o órgão superior é um órgão que possui apenas autonomia técnica. Possui apenas autonomia técnica. Então, não possui autonomia administrativa nem autonomia financeira. Ele depende da administração de um órgão autônomo, ele depende de recursos financeiros que vêm de um órgão autônomo, porque ele não tem isso aí. Olha, quando eu começo a estudar uma matéria, eu sou consciente do funcionamento da minha cabeça. Minha cabeça, na hora que eu termino de ver o negócio, parece que eu sei. Parece que eu sei tudo. Mas 3 dias depois, naturalmente, eu, como a maioria das pessoas, não lembro de mais quase nada. Então eu tento pegar e criar regras bem simples para diferenciar uma coisa da outra. Eu, num primeiro momento, estudando aqui, eu ia fazer assim, ó. Órgão autônomo é o órgão que tem um monte de autonomia. Que monte de autonomia que ele tem? Não interessa, daqui 3 dias eu não vou lembrar, eu sei que ele tem um monte de autonomia. E o órgão superior é o órgão que tem um pouquinho de autonomia, que tem só um tipo de autonomia. Depois que minha cabeça abraçou a ideia de que o autônomo é aquele que tem um monte de autonomia e o superior tem só um tipo, é que eu vou me preocupar em memorizar qual é a autonomia do órgão autônomo e qual é a autonomia do órgão técnico. Em cada contato com a matéria, a gente tem que se contentar com a parte da informação, que é o que vai ficar. A gente vê a informação como um todo, mas a nossa cabeça vai ficar só com um pedacinho dela. Até com coisa que a gente tem interesse, de fato, de ver é desse jeito. A gente pega para ver um filme que a gente quer ver mesmo, você sai do filme e você vai fazer um spoiler do filme para alguém, vai contar um trecho do filme para alguém. Um trecho, a gente consegue contar o filme inteiro de 2 horas em 5 minutos. Será que a gente conseguiu de fato narrar o filme inteiro, todos os detalhes? Não, aquilo é o que sobrou para a gente de informação, né? O que a gente considerou relevante. Continuando a comparar o órgão superior com o órgão autônomo. O órgão autônomo é um órgão diretivo, os órgãos superiores não. Eles são órgãos de direção. Ou seja, eles são órgãos que vão estar responsáveis pela gerência de alguma política pública. Vai estar gerenciando alguma política pública. Aí, como exemplo, a gente pode pegar os departamentos. Ó, pegando na área policial. Vamos pegar aqui. Órgão independente, Presidência da República. Órgão autônomo, Ministério da Justiça. Órgão superior, os departamentos. Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional. O departamento, ele vai gerenciar a atividade que ficou por conta daquele departamento, mas ele ainda não está na execução da atividade. Por exemplo, pegar o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. O DEPEN, como instituição, ele está lá em Brasília.
e lá não tem nenhum preso custodiado no DEPEN, lá em Brasília. O DEPEN é uma repartição pública com caráter mais administrativo, né, onde são processados papéis, essas coisas, está tendo gerência da atividade. É o órgão subalterno que vai vir e vai executar de fato aquela atividade. Então o órgão subalterno é um órgão de mera execução. Aí a gente teria, no caso, né, se pegasse o DEPEN, a Penitenciária Federal. Se pegasse o Departamento de Polícia Federal, uma delegacia de polícia, uma superintendência de polícia. Se a gente pegasse a PRF, a gente poderia colocar uma base da Polícia Rodoviária Federal como sendo um órgão subalterno. Então a gente tem o órgão independente sendo um órgão de comando, o órgão autônomo sendo o órgão que define diretrizes, o órgão superior como um órgão que gerencia uma política pública e o órgão subalterno como um órgão que executa a política pública que foi atribuída a um determinado ministério, a um órgão autônomo aí. Olha, pessoal, o segredo aqui é comparar. Compara a característica de um com a do outro e principalmente compara o órgão autônomo com o órgão superior. Eles são bem parecidos. Um, ampla autonomia, outro é um tipo de autonomia. Um órgão diretivo, porque define diretrizes. Outro órgão de direção, porque gerencia alguma coisa. Compara aí para não confundir. O restante é fácil, é tranquilo. Quanto tempo a gente tem? 1 minuto. Bom, segundo o câmera aí, 1 minuto só, então não vou passar mais nenhuma regra pra gente agora. Vamos já pegar e entrar no nosso intervalo e depois a gente continua analisando as demais classificações dos órgãos e também vamos estudar agentes públicos. Até daqui a pouco. Quem quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade.